Fala, galera do Watford Brasil, primeiro programa de 2022. A gente se permitiu tirar uma semaninha de férias aí, não fizemos programa na primeira semana de 2022, mas cá estamos para mais um programa do Watford Brasil. Olha a cara do Guilherme de preocupado. O Watford está nos deixando muito preocupado. Dessa vez, só eu e o Guilherme. O Vitor, lembra que a gente sempre falava com o Vitor? O Vitor está nos Estados Unidos, o Vitor foi convocado para a seleção dos Estados Unidos, agora literalmente ele está nos Estados Unidos, está curtindo uma nova fase da vida. A gente vai tentar se adaptar aí para que ele possa participar também dos programas, mas desta vez não foi possível. Mas a gente pede para você já se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, também seguir a gente no @WatfordFCBra no Instagram e no Twitter @WatfordBrasil. Então vamos começar pela FA Cup, né, Guilherme? Tá tão desanimado com os Hornets. Leicester 4, Watford 1. Assim, desde o começo do jogo, um Leicester avassalador. Um Leicester que estava com, acho que 3 ou 4 titulares, e mesmo assim foi avassalador contra um Watford praticamente todo titular. O Watford mostrou muitos problemas, né? Conseguiu até dar uma animada em alguns momentos da partida, pressionou, buscou o gol, mas não foi suficiente para segurar a equipe dos Foxes, né? De destaque, apenas João Pedro, que fez novamente uma boa partida, né? João Pedro, a gente não comentou aqui, né? A gente não fez o programa da partida contra o Tottenham. João Pedro entrou muito bem, sofreu um pênalti escandaloso que árbitro e VAR não chamaram, entrou muito bem contra o Tottenham, e nessa partida, até o momento que o João Pedro estava em campo, o Watford ainda tinha chance, quem sabe, fazer um gol, voltar para o jogo, né, e tudo mais. Depois que o João Pedro saiu, o ataque do Watford foi nulo, não assustou mais o Leicester, não mostrou mais nenhum momento de tentar buscar, quem sabe, ainda ir para uma prorrogação, ir para um pênalti, ou algo do tipo. Mas dá para falar alguma coisa dessa FA Cup, porque o adversário, apesar de estar com o time praticamente todo reserva, amassou o Watford em boa parte do jogo. O Watford praticamente com o time titular. Guilherme, seja bem-vindo, né? Feliz 2022 aí para você, primeiro programa de 2022. Dá para falar alguma coisa desse jogo? Você também destaca o João Pedro? Fala galera, fala Bachega, desejar também feliz 2022 para todos, especialmente aí para o Vitor que está em outra vida e outro patamar, né? A gente vai tentar se adaptar e para ele participar novamente com a gente nos programas. Mas assim, a cara que eu estou fazendo agora não é nenhum personagem de nada não, é que eu estou preocupado mesmo com a situação do Otto. E o jogo contra o Leicester eu assisti alguns minutos e foram esses minutos que assim eu vi, pô, tem coisa boa aqui, tem coisa para a gente se aproveitar, que foi assim a jogada de João Pedro sendo o principal homem do ataque e o Engá, ali aquela jogada que ele deu um livre de letra, então foi aquela jogadinha assim que foi poucos minutos que eu vi da partida, não consegui ver, não estava em casa, acabou conta da internet e tal, não consegui assistir a partida. Mas só foi disso, acho que tem que falar de bem mesmo é do João Pedro. Ele está pedindo para ser titular. E na sua posição, como foi mais uma vez, se entrou contra o Tottenham de atacante, entrou contra o Leicester agora de atacante também. E pelo menos a Ranieri veja isso. Acho que a gente não tem muito o que dizer dessa partida agora de quadra. Eu não tenho muito o que dizer, até porque eu não assisti. Mas eu acho que só destacar o brasileiro que vem pedindo aí titularidade na equipe. O que dizer do Sissoko, que assim é um capitão, vem jogando mal. Eu acho que já chegou a hora a gente vai falar mais pra frente das novas contratações aí, as mudanças que a equipe vai sofrer. Mas me preocupa a forma que o Watford joga, porque se no momento estava 2-1 a partida, pelo menos no tempo que eu vi um time jogando bem e depois do nada veio o segundo tempo, toma 4-1. O segundo tempo eu não assisti, não vi nenhum lance. Mas o que dizer dessa equipe? Que tem alguns momentos bons que assim a gente vê, até assim anima o torcedor, não, a equipe está tentando, tá isso e aquilo, como até o Ranieri dá algumas declarações de que
é muito diferente no treinamento. Vê que a galera tá se entregando, tá vendo coisas boas, só que chega na partida e acaba não acontecendo e acaba levando muitos gols bobos até, assim, uma equipe muito problemática na parte defensiva. Então, não tem muito o que dizer dessa partida. É apenas lamentar mais uma vez por mais uma derrota. Mas para frente a gente vai comentar aí as contratações, o próximo confronto. É isso aí. Eu estou preocupado, estou muito preocupado. Você já está criando rugas. O Guilherme ele tem apenas 12 anos, né? Apesar de não aparentar. Mas, assim, antes da gente falar das 3 contratações que o Watford fez nessa janela de inverno para eles, né? Vale destacar que o Watford está sem 4 atletas nesse momento. William Trochekong está com a seleção da Nigéria, né? Todos eles na mesma competição, que é a Copa das Nações Africanas, né? Então, o William Trochekong está com a Nigéria. Ismail Assar está com o Senegal, não sei como, talvez jogando de muleta, né? A gente não sabe como, porque o cara teve uma lesão ligamentar aqui. Senegal impôs que Sarr viajasse para fazer testes, né? O Guilherme depois vai até trazer alguma informação. E em Marrocos temos 2, né? Adam Mazina e Ayrton Louza, os 2 aí que são por Marrocos. Pode trazer a sua informação sobre o Sarr, Guilherme. Então, sobre o Sarr, que teve aquela toda a conversa, né, do Watford dar uma declaração de que o jogador não tem condições de jogar, tal, 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 beleza. Aí Senegal dá mais uma nota dizendo que os exames que o Watford passou tem a chance de serem falsos e tal. Foram levar o Sarr para um especialista da seleção para fazer a análise do jogador, se tem condições de voltar, qual tempo, tal, tal. Beleza. Aí foi para a Espanha, não sei por quê, mas foi para a Espanha. Aí tá lá, fez a análise e saiu assim, não, eu não vi se saiu oficial, posso estar enganado, mas saiu uma notícia de que o Sarr não tem condições de jogar. Mas mesmo assim, ele ainda continua na Espanha fazendo os tratamentos para estar apto a jogo. Eu não sei qual foi a confirmação, se ele já volta depois para o Watford ou se vão continuar com o Sarr inscrito na competição para que ele seja assim arriscado a jogar, porque pela nota que o Watford passou é que ele não tem condições de entrar em campo, até porque foi problema no joelho. Isso é um tempo muito grande para o jogador se reabilitar, voltar até já entrar numa competição em andamento, a competição que é um jogo também na África, é um jogo muito físico dos jogadores, é um jogo muito pegado. Então isso preocupa o Watford. Eles não estão muito preocupados. Parece que a única situação do Senegal é colocar o Sadio dentro de campo para conseguir bons resultados. Então vamos ver o que vai desenrolar ainda. Não saiu mais notícias. A única nota que o Watford lançou foi na atualização da equipe, dizendo que o Sarr ainda está se recuperando de uma lesão. Mas não saiu nada mais do tipo se ele volta a ser reintegrado com o elenco do Watford ou continua na Espanha em tratamento especial com a equipe de Senegal. Parece o Senegal dá declarações que o Watford está mentindo, o Watford fala que o Senegal está querendo forçar o jogador a jogar lesionado e parece que coisas que só acontecem com o Watford, né? E o Emmanuel Dennis, jogador que tinha sido convocado também pela Nigéria, o Watford emitiu um comunicado dizendo que a Nigéria mandou a convocação dele fora do período que o Watford deveria ser notificado. Com isso, Emmanuel Dennis não está jogando a Copa das Nações Africanas. Emmanuel Dennis ficou no Watford. Ele foi poupado do jogo contra o Leicester, mas possivelmente vai estar em campo na próxima rodada da Premier League. Mas vamos falar de coisa boa, falar de contratações, enfim, contratações, né? Até porque a gente não pode mais falar o brasileiro do Watford. Agora nós temos 2 brasileiros, né? Além do João Pedro, temos o zagueiro Samir, jogador que saiu da base do Flamengo, fez um nome aqui, foi para nossa grande Udinese, para nossa amiga Udinese, fez carreira na Itália e agora acertou com o Watford. É o novo zagueiro da equipe. A gente sempre pediu um novo zagueiro. Eu acho que um só não é o suficiente, mas pelo menos é um nome novo, um nome diferente. Quem sabe aí possa já ajudar o Watford já nos próximos jogos. Também chegou o lateral esquerdo marfinense, né? O Câmara, né?
Também tem acho que o Guilherme vai trazer depois a informação que o Rose parece que não joga mais pelo Watford, e com o Mazina, né, na seleção de Marrocos, o Watford não tem lateral esquerdo hoje de ofício. No jogo contra o Leicester jogou um menino da base, talvez o Guilherme pode até me confirmar o nome, fez uma boa partida para um menino que estava estreando no time principal, não comprometeu, não fez falhas, mas você vê que é um menino, né? Tem certas dificuldades, principalmente com o jogo de Premier League, situação que está, mas hoje, tirando o Câmara, é a única opção que o Watford tem, e também tem o Kayembe, volante do Congo, que também chega para o Watford aí, uma posição carente, né? O Guilherme até citou que o Sissoko está jogando mal, mas o Sissoko está jogando como primeiro volante, não é a função dele, não é a posição dele. Então, o Etebo está começando a voltar aos treinos. A gente tem a contratação aí do KMB, quem sabe um atleta para auxiliar na volância aí da equipe do Watford. Guilherme, fale sobre esses 3 atletas aí. O que você espera deles na equipe do Watford para agregar, né? Acho que o posicionamento hoje do Watford é agregar para esse elenco para se manter na Premier League. Primeiro eu vou falar do jogador aí de apenas 20 anos, né, que jogou na lateral esquerda contra o Leicester, que é o James Morris. Eu acho que é assim que fala o segundo nome, mas ele foi um jogador que em alguns momentos já estava sendo relacionado com a equipe principal, então quer dizer que Ranieri já estava de olho, não foi de última hora que ele já chegou nessa partida contra o Leicester. Ele já tinha sido relacionado contra o Leicester pela Premier League. Em alguns jogos assim que a gente estava tendo poucas opções devido àquele surto de Covid e alguns jogadores lesionados, ele estava completando ali o banco de reservas. Mas ele fez até uma partida razoável, assim, eu vi uma movimentação até interessante, não comprometeu tanto como o Danny Rose, que não joga mais pelo Watford nessa temporada. No restante da temporada, o que se imagina não foram assim, não emitiu nenhuma nota oficial, apenas a Sky Sports divulgou isso. E é o que parece, o que vem à tona mesmo. Ele não está mais nos planos do Claudio Ranieri para a restante da temporada. Já não vinha sendo relacionado, ficando no banco para um lateral direito improvisado. Então isso mostra um pouco. Ranieri até deu declarações de que ele não estava bem, simplesmente isso. Não tem como ser titular se não está bem. Não é só físico, não é só a parte física, porque ele estava gordinho, a gente sabe. Era a parte técnica mesmo, ele não estava comprometendo todo o desempenho da equipe na parte defensiva. E até ofensiva, porque era um cara que não conseguia passar do meio campo. Se ele passava do meio campo, o buraco atrás ficava muito grande, mas ele não joga mais. Eu acho que o Watford vai aí tentar negociar um jogador, ou vai ser simplesmente afastado, ficar só treinando ali, apenas treinando, até para abrir espaço para os novos contratados. E agora a gente vai falar de coisa boa, que foram 3 contratações pontuais do Watford, né? Um zagueiro, um lateral esquerdo e um volante que joga ali naquela função de a frente e a zaga, né? O que a gente chama de primeiro volante, um jogador mais defensivo, de contenção, que tem uma boa saída de jogo, também atua como box-to-box numa linha mais avançada, também joga na meia esquerda quando for possível, lateral esquerda também, e é parecido até com o Patrick, que foi contratado recentemente pelo São Paulo. Quer dizer, o Patrick não joga como primeiro volante, mas nas funções mais à frente é um pouco parecido, é um jogador canhoto também, mas foram assim, a contratação, vamos falar logo do meio campo, depois vai continuar. Acho que é o ponto principal aí, que o Watford vem jogando com o Sissoko improvisado, e eu acredito que ele já chega na próxima partida para ser o titular, porque o Sissoko não vem jogando bem, fora de posição, como você já falou. Então, ele é esse jogador que vai chegar para nos dar sustentação defensiva no meio campo, e que é isso que a gente está precisando. Muitas jogadas ali, por a gente não ter uma proteção, o atacante adversário acaba finalizando de forma muito clara, de frente para o gol. Então, esse é o que preocupa. Vamos ver como é que ele vai atuar. Eu achei interessante, jogador de 23 anos, jovem. Chega para ser titular. Acho que as 3 contratações, né? Agora a gente vai falar um pouco da lateral esquerda, que é o Camará, que era um jogador na temporada 2019-2020. Foi eleito como o melhor lateral esquerdo da competição da Ligue 1. Então, na Liga 1, né? Acho que Liga 1, não sei, estou falando Ligue 1, acaba sendo a terceira. Você pegar lá aquele vídeo do Antero Greco e do Amigão, lá é Liga 1, né? Já vai ter
Vamos lá, vamos falar do campeonato francês, né? Primeira divisão do campeonato francês. Um jogador que aí nas últimas temporadas veio com um destaque na equipe do Nice. Então, é, assim, acho que chega para agregar, até porque a gente tem uma Zina que não joga bem, mas está na seleção. É um desfalque reforço por estar fora. Aí vem o James, o Morris, que é jovem, acho que precisa ser trabalhado, jogar um pouco mais no sub-23, mas deixei ele ali no banco para ser relacionado, entrar em campo pelo menos tem alguns minutos. Acho que ele poderia ganhar mais minutos se o Watford passasse de fase, ao menos isso, mas a gente é tão incompetente que não consegue. Mas chega mais um para ser titular e vai ser titular agora contra o Newcastle. Acho que com o Danny Rose fora dos planos, o Morris, que é um jogador jovem, e ele chega com o status de ser titular, ele vai ser titular na próxima partida contra o Newcastle. É um jogador que é bastante equilibrado, tanto no setor defensivo como ofensivo. Busca ali muitas jogadas em velocidades, buscando sempre a linha de fundo. É um jogador que ele pisa muito na linha de fundo para fazer o cruzamento. Tem um bom passe, cruzamento também, eu acho que coisas bem interessantes nele, que, assim, veste logo essa camisa aí, meu filho, joga logo nesse sábado pra gente, pelo menos, ter um pouco de paz, um pouco de sossego. E agora falar do brasileiro Samir, né? É mais um jogador canhoto que também atua como lateral esquerdo em algumas situações, em muitos jogos até. Acho que mais de 10 jogos ele fez na Udinese, jogando como lateral esquerdo e muitas vezes atuando até com o ala. Isso que chama bastante atenção. Ele é um jogador assim de muita força, que até na sua condução de bola ele coloca muita força, onde os jogadores batem nele e acabam assim caindo. Em algumas, o que me surpreende é o poder de reação que ele tem. E muitas vezes dele retomar a posse de bola e já sair para o ataque muito rápido. Domina, já vai, sai muito rápido, com muita força, velocidade. E seus lançamentos também, alguns lançamentos que assim me surpreenderam, um passe também. Não é um jogador assim tão ruim, tão ruim com a saída de bola, mas também não é excepcional. Um jogador bem regular que consegue entender bem ali a saída de jogo e também chega com mais um. Assim, foram contratações pontuais, como eu já falei, jogadores que chegam com o status de ser titular. E eu acredito que já irá montar aí uma dupla de zaga com o Petcaf, que é o único que vem assim comprometendo menos. Eu tenho que dizer isso, eu tenho que me desculpar com o Gustavo, né, que já peguei muito no pé. Mas é um jogador, o Ketcaf vem assim, se for pegar dos zagueiros que a gente tem, o que menos compromete é o Ketcaf. Não falando do Cabacelê, porque o Cabacelê não entra em campo, né? Tem problemas com lesão, estava sendo especulado aí entrar nessa negociação de ir para a Udinese pela vinda do Sami. Mas é isso, os três jogadores que chegam para ser titulares já devem jogar contra o Newcastle. Vão ser avaliados, né? Tem aquela cautela, mas status ser titular e vamos botar para frente aí. Vamos falar também do confronto contra o Newcastle, que vai ser bem complicado. Eu estou muito preocupado também. Novamente, né? Como já falei, estou triste pela situação da equipe desde dezembro que a gente não sabe o que é vencer. Então, eu acho que eu já falei muito, segue o jogo. Já que você tocou no assunto, então vamos para o próximo passo, próximo assunto aqui do nosso programa. Jogo de Premier League, Newcastle e Watford em St. James Park. Jogo sábado, dia 15 ao meio-dia, horário de Brasília. Os confrontos históricos entre as equipes são bem equilibrados, foram 48 jogos ao todo, 15 vitórias do Newcastle, 17 empates, 16 vitórias do Watford. Newcastle é o 19º, o riquinho, né, da turma ali, é o 19º com 19 jogos, 11 pontos, uma vitória, 8 empates e 10 derrotas, 19 gols marcados, 42 gols sofridos, menos 23 de saldo. O Watford, 17º, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, 18 jogos, tem um jogo a menos que vai acontecer na terça-feira contra o Burnley, né? 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 13 derrotas, é o clube que mais perdeu nessa edição da Premier League. 22 gols marcados, 36 gols sofridos, menos 14 de saldo. Nos últimos 5 confrontos, dia 25 de nove de 2021, Watford 1, Newcastle 1 pela Premier League, gol de Sarr. Esse jogo, o Watford foi amassado pelo Newcastle. O Newcastle era por ter feito 5, 6, assim, uma facilidade. No final, o Watford achou um gol de cabeça com o Sarr.
Dia 11 de julho de 2020, Watford 2, Newcastle 1 pela Premier League, 2 gols de pênalti do Deeney. Dia 31 de agosto de 2019, Newcastle 1, Watford 1 pela Premier League. Hughes fez o gol dos Hornets. Dia 26 de janeiro de 2019, Newcastle 0, Watford 2 pela Premier League. Gray e Success marcaram para os Hornets. E dia 29 de dezembro de 2018, Watford 1, Newcastle 1 pela Premier League, gol de Doucouré. O que dá para perceber nos últimos jogos é ter um empate 1-1 e vitória do Watford. Empate 1-1, vitória do Watford. O último resultado foi empate 1-1. Então a gente espera que venha uma vitória do Watford nessa rodada para manter essa escrita. Jogo difícil, fora de casa. O Newcastle vem com contratações, Trippier, Chris Wood, o novo Riquinho. Todo mundo espera muito do Newcastle nessa janela. O Newcastle vem tentando crescer um pouco na competição, já que tem apenas uma vitória. O time foi comprado em meio a toda essa turbulência de estar muito mal na competição, e fica a expectativa que a hora que o Newcastle vai assumir o protagonismo dele, vai assumir o dinheiro e vai sair dessa zona de rebaixamento. Então, é um confronto direto. O Watford perdendo é ultrapassado pelo Newcastle e entra na zona de rebaixamento. Eu acho que o principal ponto é o Watford, os 3 próximos jogos do Watford são os 3 times que estão atrás dele na tabela. Então é Newcastle sábado, Burnley na terça, no outro final de semana o Norwich. Então, para o Watford, se ele conseguisse os 9 pontos, seria maravilhoso. Ele daria um salto na tabela, deixaria esses 3 afundados lá atrás e ele, quem sabe, ganharia um ânimo novo para a sequência do campeonato. Só que a gente está falando do Watford, não está falando do Manchester City, né? Então, o Watford gosta de se enroscar contra alguns adversários assim, e desses 3 jogos, 2 são fora de casa. Guilherme, o que esperar do Watford com essas 3 novas contratações? Eu também acredito que os 3 vão ser já titulares nesse jogo. Eu imagino uma equipe para enfrentar o Newcastle com Beckman no gol, Feminia, Cathcart, Samir e o Câmara. KMB, Sissoko, fica a dúvida entre Cuca e Tufan, porque nenhum dos dois tem talvez merecido essa titularidade para falar, não, cravar que esse é o titular. E na frente eu acho que é Emmanuel Dennis, King e João Pedro. Não vejo uma equipe muito diferente disso, não. O que você prevê desse jogo contra o Newcastle e o que você imagina da equipe para esse jogo? Eu acho que vou pegar a base da escalação do que você falou aí, fica um pouco complicado a questão no meio campo, porque a gente vai ter 3 jogadores defensivos e a posse de bola vai ser um horror nesse jogo. E o único jogador que a gente tem que nos favorece quando tem a posse de bola é o Lousa, que está na seleção. Então é isso que está assim, me preocupando. Eu acho que a gente vai ter que entrar com o Cleverley, que é o que nos dá assim, um pouco de calma quando a gente tem a posse de bola. O jogador vai controlar mais o jogo. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu espero, porque, assim, o Tufan, o que me preocupa é o Ranieri falar também das declarações e dizer que o jogador não está em um bom momento e vai continuar dando chances a ele. E também surgiram especulações, né, nessas 2 últimas semanas que a gente não gravou, que o Tufan poderia voltar para a Turquia e tal, porque não está num bom momento e essas coisas. Eu acho que, assim, é um bom jogador, sim, mas que não vem demonstrando um bom futebol desde que chegou, É acho um que alguns processo de adaptação. É um processo de acho que adaptação. Não passou por pré-temporada, já entrou no time. É algo até natural. eu acho que é ter paciência com ele, porque assim, não é um jogador que eu diga assim inútil, não. É um cara que mostra qualidade em alguns momentos, mas que ele não consegue manter a intensidade que ele tem desde o começo da partida. Ele acaba se desligando muito da partida. E assim, toca pouco na bola, acho que isso influencia bastante do jogador tocar pouco na bola. Acho que é muito importante o jogador estar participando do jogo, por mais que não seja assim no momento tão ofensivo ali no último terço do campo, mas pelo menos dar um toque na bola ali e tal, para dizer, não, estou aqui na partida, estou participando, estou me movimentando, porque chega um momento que o jogador, vamos dizer, passa 3 minutos sem tocar na bola, a mente dele se desliga, ele acaba ficando desconcentrado. Então, isso preocupa. Então, a gente
também tem essa questão do meio-campo, como eu já falei. Eu não entraria com o Tufan, né, agora. Acho que é um jogo muito difícil para entrar com ele, assim, até testar o jogador, testando, dando chances, e ele acabar não entregando. Acho que o momento é dando minutos gradativamente. 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Acho que vai chegar numa hora que ele vai se encaixar para conseguir ser titular. Acho que no momento não é. Mas é essa questão que está me preocupando. Como a gente vai montar esse meio campo? Acho que é o jeito aí com o Cleverley. Não tem outra opção. A gente jogou agora contra o Leicester. Eu acho que vai ter que ser ele. A não ser que o Ranieri seja muito teimoso e coloque o João Pedro como meio campo. O que Tem também o é preocupante. Gosling, né? O Gosling entrou contra o Leicester, a gente não sabe a situação do Gosling, é um jogador que teve uma boa participação na Championship, é um jogador também mais ofensivo, mas a gente não sabe a situação dele, porque ele some, não fica nem no banco, do nada ele aparece, joga alguns minutos, some de novo, né? Mas eu tinha me esquecido do Cleverley, eu acho que talvez seja mesmo aí quem Embe, Sissoko e Cleverley é o melhor meio-campo para se colocar no momento. Se bem que o Cuca, assim, eu particularmente eu gosto do estilo de jogo dele, é um jogador assim muito forte. Em algumas situações acaba pisando na área, finalização de fora da área também. Fez um gol importante contra o Everton. Fez um assim, ele fez assim, acho que de 5 a 6 partidas ele conseguiu ir bem, mas me preocupa como a gente vai ter a manutenção da posse de bola, porque se a gente tem um Cuca, a gente perde muito disso. E o outro meio-campo é o Cleverley. Infelizmente, a gente está sem assim, opções. Saiu Lousa, não tem ninguém. E ainda me preocupa a forma que o Ranieri tem a gestão de elenco, porque ele deixa muito jogador no banco por muito tempo. E depois do nada coloca o jogador e quer que nessa uma partida ele consiga jogar bem. Depois na outra partida já tira na continuidade. É isso que me preocupa, alguns comportamentos do Ranieri que acabam influenciando muito no desempenho no desempenho de jogadores na partida. Então eu tô aqui pensando, a cabeça tá fervendo aqui para ver como é que a gente vai montar esse meio campo. Acho que a única opção é essa. É o novo contratado, Sissoko e o Cleverley. Não tem outra opção. E o que que você espera desse jogo contra o Newcastle? Que é um jogo de desesperados, né? Ali os 3 pontos tá parecendo zumbi, queremos 3 pontos, né? Tá desse jeito. Tá complicado. Acho que o Watford já chegou a 7 partidas na Premier League sem vencer, né? 13 pontos apenas, mas que tenha 3 partidas aí ainda para cumprir por conta daquele surto de Covid, mas é um confronto direto. Pelo menos eu espero que os jogadores entendam isso, que seja um confronto direto. A gente precisa respirar no campeonato. Ranieri, durante a semana, acho que na última coletiva até de hoje, no momento que a gente está gravando, que é na quinta-feira, ele deu declarações que, assim, tá gostando da postura da equipe e acredita que isso vai mudar agora contra o Newcastle. Eu também estou com a expectativa de que seja desse jeito. Eu estava com a expectativa maior do jogo contra o Leicester, porque a gente iria enfrentar uma equipe desfalcada, com jogadores que eles não teriam nem reserva, teriam que buscar fazer uma manobra danada para colocar os jogadores em campo. E a gente ia entrar com a equipe nem tão reserva por conta das opções que a gente não tinha. E me decepcionou o 4-1. Então, o que esperar assim do Otto? Eu espero pelo menos que os jogadores entendam que precisa respirar no campeonato, até para assim, para eles mesmos buscar assim, não, se eu for rebaixado aqui com o Watford vai ser feio para mim, para minha carreira, tal, essas coisas, acumular um rebaixamento como é o Sissoko aí, que é um grande jogador que tem muito nome tanto nos clubes onde passou como na seleção francesa. Então, é isso que eu penso, pelo menos entenderem isso, e depois a gente vai trabalhando aí jogo a jogo. Não adianta ficar, não, a gente vai jogar hoje, vai jogar terça-feira, não. Pensar no jogo agora de sábado contra o Newcastle, de fazer uma boa partida, de ter um futebol constante, pelo menos de lembrar aí dos lampejos que a gente teve contra um Knight, Everton, pelo menos ali buscar um bom jogo de futebol. Por mais que não tenha posse, como foi contra o Tottenham. Acho que a gente não comentou isso, até porque não teve programa, mas a partida contra o Tottenham eu vi um time reativo que conseguiu ir bem, mas por isso a gente tinha o Lousa. É isso que está faltando. Acho que o meio campo que tenha a qualidade do passe. Isso está me preocupando ainda mais, que ainda falta essa contratação, porque a gente só tem um jogador que faz isso. Então, mas o Watford acho que não vai mais no mercado, já se esfriou aí. Eu espero pelo menos um Watford que saiba se impor dentro das suas características, dentro dos seus limites, por mais que tenha que jogar de forma reativa,
se defendendo todo mundo atrás da linha da bola, mas que quando tiver a bola, saiba encontrar o caminho do gol ali para a gente conseguir esses 3 pontos que faz tempo que eu não sei o que é comemorar uma vitória. Qualquer coisa, manda a bola pro Denis e pro João Pedro e eles se viram para tentar alguma coisa, né? São os 2 jogadores talvez que estão em melhor momento dentro do Watford. Mas galera, estamos finalizando o programa pedindo para você se inscrever novamente no nosso canal aqui do YouTube, ativar o sininho para que toda vez que a gente subir um programa você receba a informação que tem um programa novo do Watford Brasil. Vai lá no nosso canal do Instagram, no @WatfordFCBra. Siga a gente, veja todas as informações, todas as notícias, de vez em quando coloca umas brincadeiras lá. E se você é twitteiro, tem Twitter, @Watford Brasil, lá todas as informações, perfil verificado. Temos um vídeo do Samir mandando aí, desejando, né, uma boa torcida nossa por ele, pelo Watford também. Então, a gente sempre com esses conteúdos diferentes. Se você, torcedor do Watford, chegou para a gente aqui, mande uma mensagem na DM ou do Instagram ou do Twitter, que a gente adiciona num grupo de WhatsApp lá com um monte de galera. Gente boa, tem uns carinha meio chato lá, mas a gente releva todo o grupo. É assim. Valeu, Guilherme. Valeu, galera. Abração, se cuidem. Até a próxima. E let's go Hornets, que a gente venha ao próximo programa aí cheio de vitórias e afastado um pouquinho dessa zona de rebaixamento. Valeu, galera. Até mais.